Você já se perguntou como Jesus lidava com pessoas manipuladoras? Com aqueles que pareciam bons por fora, mas carregavam orgulho e falsidade por dentro? Com os que usavam a palavra Deus como escudo, mas feriam com o ego? O mundo mudou, mas o espírito humano continua o mesmo. E o que chamamos hoje de narcisismo, Jesus já via naqueles que amavam a aparência mais do que a verdade. Este vídeo não é sobre religião, é sobre consciência. É olhar para o exemplo de Jesus e perceber que, muitas vezes, ele enfrentou o mesmo tipo de energia que hoje destrói lares, amizades, almas. Porque Jesus também lidou com narcisistas. E a forma como ele reagia é o mapa que pode te salvar do desgaste, da culpa e da confusão. A primeira coisa que Jesus fazia diante de um narcisista era o silêncio. Ele não reagia ao drama. Os fariseus tentavam provocá-lo com perguntas armadas, discursos de superioridade, acusações sutis. Queriam que ele se justificasse, que se explicasse, que caísse no jogo do orgulho. Mas ele permanecia calmo. Respondia quando necessário e, muitas vezes, apenas olhava. Esse é o primeiro segredo espiritual: não reagir ao teatro do ego. O narcisista precisa da tua emoção para se sentir no controle. Jesus sabia disso. Sabia que quem domina o próprio silêncio, domina o próprio espírito. E esse domínio é algo que o narcisista não suporta. Jesus não ignorava o mal por covardia. Ele ignorava para preservar a própria missão. Enquanto os outros queriam discutir, ele curava. Enquanto o mundo gritava, ele permanecia centrado. Enquanto o orgulho inflamava, ele seguia com propósito. Você percebe? A maioria das nossas dores com pessoas tóxicas vem de uma única armadilha: a necessidade de provar quem somos. Mas Jesus nunca precisou provar nada. A verdade dele falava por si. A segunda forma como Jesus lidava com o narcisismo era com verdade firme, sem ódio. Ele não era conivente, não fingia que tudo estava bem. Ele confrontava, mas com clareza e poder, não com raiva. Quando chamou os fariseus de hipócritas, não foi para humilhar, foi para revelar. Ele denunciou a falsidade com coragem, mas sem perder a paz. Essa é a diferença entre o confronto consciente e o confronto do ego. O ego confronta para vencer, a consciência confronta para libertar. Quando Jesus olhou nos olhos daqueles que se diziam santos e disse: "Vocês lavam o exterior do copo, mas o interior está cheio de injustiça." Ele estava falando também dos narcisistas de hoje. Aqueles que cuidam da imagem, mas vivem vazios por dentro. Que pregam amor, mas se alimentam de controle. O terceiro movimento de Jesus diante dos narcisistas era o afastamento com paz. Ele não insistia em quem não queria escutar. Ele não se deixava aprisionar em conversas que só serviam para desgastar. Quando via que um coração estava fechado, ele simplesmente se retirava. "Sacudam a poeira dos pés", ele disse aos discípulos. Essa frase é o símbolo mais poderoso de autodefesa espiritual. Sacudir a poeira não é desprezar o outro. É não carregar o pó do abuso para o seu caminho. É dizer: eu tentei, mas não vou me perder tentando salvar quem não quer ser salvo. E essa é a parte mais difícil para quem tem empatia. Porque quem tem luz acha que pode iluminar o escuro. Mas há pessoas que usam a tua luz para se aquecer e depois te apagam. Jesus sabia a hora de amar e a hora de sair. Amar não é permanecer no inferno esperando que ele vire céu. Amar é saber quando a tua presença já não cura, apenas te destrói. Jesus lidava com os narcisistas de forma perfeita, porque ele enxergava a raiz. O narcisismo é, antes de tudo, uma prisão da alma.
É o vazio que tenta se encher de admiração. É a dor que não se cura e por isso tenta controlar tudo ao redor. O narcisista se sente como um deus, mas vive com medo de ser humano. Por trás do sorriso está o pavor de ser visto como pequeno. E Jesus, com sua clareza espiritual, não lutava com o sintoma. Ele enxergava a ferida. Mas veja bem. Ele via a ferida, mas não se deixava ferir por ela. Esse é o ponto que o salva e que pode te salvar. Você pode ver a dor do outro sem absorvê-la. Pode sentir compaixão sem confundir com permissão. Pode entender o narcisismo sem justificar o abuso. Há uma passagem onde Jesus é interrogado por Pilatos. O governador pergunta, provocando: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus responde apenas: "Tu o dizes." Silêncio. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhum esforço de convencimento. Ali, diante do poder humano, Jesus mostra o maior poder que existe, o domínio da própria paz. Enquanto o narcisista busca controlar o mundo, Jesus mostrava que o verdadeiro controle é não precisar controlar ninguém. O quarto modo de lidar com o narcisismo é o discernimento do coração. Jesus conhecia as intenções antes das palavras. Sabia quem o seguia por amor e quem o seguia por interesse. E ele não confundia bondade com ingenuidade. Por isso, não entregava segredos a quem não tinha pureza. Ele falava em parábolas, porque nem todos estavam prontos para ouvir a verdade nua. O discernimento é o escudo da alma desperta. Quem discerne não precisa reagir, apenas escolhe onde colocar energia. E é isso que o narcisista mais teme, alguém que não cai na armadilha. Porque quando você vê o jogo acaba. Mas Jesus também nos ensinou a última e mais difícil lição: entregar o que não se pode mudar. Enquanto estava na cruz, cercado por zombadores, traidores e falsos acusadores, ele disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Isso não é fraqueza. É o auge da liberdade interior. Ele não disse: "Eles estão certos." Ele disse: "Eles estão cegos." E a diferença entre submissão e perdão está exatamente aí. Perdoar não é aceitar o mal, é não deixar o mal te contaminar. É devolver ao universo o peso que não é teu. Você não precisa se tornar Jesus para seguir o exemplo dele, mas pode a cada situação perguntar: o que o amor consciente faria agora? E às vezes, o amor consciente fica em silêncio. Às vezes, ele se afasta. Às vezes, ele fala verdades que libertam, mesmo que doam. E sempre, ele preserva a paz interior. Porque o amor que Jesus ensinou não é o amor que se deixa destruir. É o amor que entende limites como forma de luz. Talvez hoje você esteja convivendo com alguém assim. Alguém que te faz duvidar da tua sanidade, da tua fé, da tua força. Alguém que parece ter duas faces, uma que todos veem e outra que só você conhece. E você se pergunta: como posso reagir sem perder minha paz? Então lembra do caminho de Jesus. Não entre no teatro, não alimente o drama. Fale a verdade quando for necessário. Afaste-se quando o coração gritar. E, acima de tudo, não se perca tentando salvar quem se alimenta da tua culpa. Você não é o salvador de ninguém. Você é um templo e precisa proteger o altar que carrega dentro. E o silêncio, às vezes, é a prece mais poderosa que existe. No fim, Jesus venceu todos os narcisistas não com espada, mas com luz. Porque quem vive pela verdade não precisa provar nada. Quem anda na consciência não teme as máscaras. E quem conhece a própria essência é livre, mesmo rodeado de escuridão. Então, se hoje alguém tenta apagar tua voz, se te fazem sentir pequeno,
Se tentam te confundir, lembra, o silêncio de Jesus não era medo, era poder, era sabedoria, era o eco da certeza de quem sabe. A luz não discute com as trevas, ela apenas brilha. Respira. Você pode seguir o mesmo caminho. Falar menos, sentir mais. Reagir menos, perceber mais. E quando chegar o momento, sacudir a poeira dos pés e seguir em paz. Escreve aí nos comentários. Eu escolho o silêncio que liberta. E lembra, não é o barulho do mundo que define a tua verdade, é o som da tua consciência em paz com o que é certo.